Olá, eu sou o Vitor Ulisses, esse é o ações de conteúdo, são da plataforma de venda, sempre falando a respeito de tudo que acontece no país brasileiro e também de todas as evoluções que acompanham o próprio segmento e também outros segmentos que estão meio acoplados, aí, estão de mãos dadas aí com esse setor aí que é tão importante, já é base. Um quarto da economia brasileira, um quarto do produto interno bruto brasileiro e avançando cada vez mais aí um setor muito importante como o que é? É gente que produz alimento e produtos que levam saúde, beleza e higiene para bilhões de pessoas no mundo. Agora, só existe produção, só existe esse mundo que a gente conhece, só existe alimento, só existe saúde, se existir uma pecinha assim que é meio complicada, mas que ela não é ela que dá sentido para a vida, que é o ser humano. E o ser humano dentro de um ofício é o quê? É um trabalhador, seja o mais qualificado, o líder de todos, até o que está mais lá embaixo, lá no chão de fábrica, como se falava na minha época, né? E para falar um pouquinho aí de uma característica especial de um certo grupo de jovens aí, que me interessa muito, eu acabei de falar aqui para o nosso convidado, que é o grupo onde estão meus dois filhos, eles são gêmeos, né, e estão com 18 anos de idade, acabaram de entrar na faculdade, é que eu chamei um camarada que tem uma certa experiência, ele vai contar para você porque que tem uma certa experiência com gente, com trabalhador, com líder, gente que põe aí, põe uma empresa para trabalhar, para rodar, para fazer o que precisa ser feito. Eu estou falando do Genésio Lemos Couto, ele que é consultor, administrador de empresas, nascido lá na minha queridíssima Bahia, e é CEO da Lemos Couto Consult. Ô, Genésio, prazer recebê-lo aqui, meu rapaz. Obrigado, Riva. Eu que lhe agradeço aí a oportunidade de estar compartilhando aí essas experiências e essa vivência, né? De, É bom demais, né, rapaz? é a coisa melhor que tem quando você chega numa fase de maturidade que você tem condição de compartilhar conhecimento e também voltar a aprender com quem a gente conversa. Rapaz, e aprende mesmo, né? O jornalista gosta de falar que é o gancho. Eu gosto de falar que é desculpa para a gente chamar alguém para bater o papo sobre alguma coisa, né? E a desculpa aqui, no caso, foi um material que eu recebi do pessoal aí da assessoria do Genésio, falando a respeito propriamente, a gente vai falar mais coisas sobre outras gerações, tudo, mas falando propriamente de quem nasceu de 1995 a 2010, como eu disse, é a faixa etária dos meus filhos, né? E que existe características muito legais nesse grupo de pessoas, né? Quando entram de alguma maneira no trabalho, e também existe um certo olhar meio enviesado de gente para ela que não seria assim tão justo. Como é que é essa história hoje, né? Olha, eu fico muito indignado Ah, quando, por exemplo, a mídia brasileira traz uma experiência de uma pesquisa nos Estados Unidos e estampa nos seus segmentos de carreira e coloca assim: a geração Z, que é essa turma bacana que você mencionou aí, que nasceu até 2010, que já está no trabalho, ah, não gosta de liderar, não tem propósito para liderar e ser chefe. Eu digo, caramba, que injustiça! ah. Isso é péssimo colocar isso para uma geração. E aí, imediatamente, Riba, eu me coloco na posição da idade que eles estão hoje. E eu não tinha nenhuma pretensão, até mesmo pelo perfil de humildade, de ser chefe de ninguém, liderar ninguém. Eu ainda estava me estabelecendo em que caminho eu ia seguir da administração. E E arrumar um você trabalho já estava bom demais, né? é Outro exato, qual fosse, né? arranjar um trabalho está bom É. demais. E aí é o seguinte, eu tinha um pouquinho mais de cabelo, estava aqui o cabelo. Então, meu pai dizia: você vai assim para o estágio, vai assim para a faculdade com esse cabelão? Vou, sim, eu vou desse jeito. Então, com essa idade que eu tenho, algum dia eu fui revolucionário também, mas da mesa do jantar e da mesa do almoço com a família, né? Então, era o revolucionário assim. É, pode. Então, é uma estigma muito ingrata que estão colocando com a geração Z. Então, o que é que eu acho? As empresas, e quando você não tem um RH É. com desenvolvimento no seu escopo e com a mentalidade estratégica, é fácil argumentar isso. Então, temos ainda que considerar
que a geração Z começou a trabalhar na pandemia, onde não tinha contato com absolutamente ninguém e nem uma orientação de um líder próximo. Então, e não tinha com quem interagir do lado da sua mesa de trabalho, do seu espaço, para conversar ou tirar dúvida. Que é a Então, para questão mais complexa do trabalho, né? do trabalho. E para mim, ela é heróica já de saída por isso, porque começou a trabalhar no momento da pandemia, onde na história não existe, não existiu na história contemporânea uma experiência desse tipo, Sim, é onde as lógico. pessoas estavam isoladas e tinham que começar a trabalhar e trabalhar online. Então, né, esse essa é a parte heróica dela e que eu rendo a minha homenagem à geração Z que vem se adaptando. Agora, Nesse caso, eles foram prejudicados, né, Genésio? foram prejudicados. É, E a empresa é que tem que tomar a iniciativa do seguinte: tá. De as pessoas estão suavizar isso aí, né? voltando para o trabalho, ela que tem a obrigação de pensar como integrar eles nesse momento. Assim como elas não tiveram que tomar suas providências de fazer, Sim. vamos dizer assim, se equipar com computadores, com firewall, para poder ter as pessoas com Suportar, né? segurança na sua rede, elas não tomaram essa providência. Agora tem que fazer o programa inverso, capacitar aquelas pessoas que são integradas nisso aí. Então, essa é a minha imagem da geração Z, que ela vai se despontar muito pelas facilidades que tem de contato com a comunicação, não, com as ferramentas, né, de comunicação, porque tem um outro lado negativo também, que elas têm que se superarem. Sim, como Todas toda as pessoas geração, da né? geração têm que se superarem em outras coisas, que aí ao longo a gente vai dizer quais são essas Agora, dificuldades para não acabar a entrevista logo assim. não vai não, tem muita coisa para falar. Você, ao mesmo tempo, você citou, como eu falei, duas qualidades da geração, né? Independentemente do problema grave que eles enfrentaram ao entrar no mercado de trabalho numa fase, um fato histórico, inusitado na história do ser humano, né? Que é a vontade de aprender e uma contribuição muito grande com as empresas onde elas estão trabalhando, né? Olhe, ela é uma geração caracterizada pelo momento colaborativo. A geração Z, com a questão da rede social, elas passam a ser colaborativas, porque ela tem o prazer, numa rede social, de mostrar o que pode ajudar as pessoas. Aham. Quando interagem um com o outro, olha, eu tenho fulano que sabe fazer isso. Ou eu tive uma experiência com um amigo que me contou que pode ser assim. Então, eles sentem orgulho em compartilhar aquilo que conhece e que conheceu. Perfeito. Esse é o efeito positivo colaborativo dele, da cabeça dele. Apesar de ter começado sem ser em equipe, ele tem um espírito de equipe muito grande. Agora, ó, nós temos 5 dedos. Aham. Nenhum é igual ao outro. E você disse aí, você tem os filhos gêmeos, e certamente cada um tem suas características especiais. Absolutamente distintas. Então as pessoas não querem entender isso. E aí, esse é um ponto. Desse aspecto comportamental colaborativo. O outro, a facilidade com a tecnologia. Então, e com as ferramentas, e com tudo que aparece de novo, com a atenção à música que está do lado Há dele, à várias coisas ao televisão, mesmo tempo, né? várias coisas ao mesmo tempo. Que Aham. antes isso era somente uma característica das mulheres. Hoje, essa prerrogativa de que as mulheres eram multifacetárias está caindo um pouco. Isso é de uma geração, não vai ser mais exclusivo delas, é exclusivo de muita gente. Perfeito. Ô, Janés, fala uma coisa, voltando numa resposta que você deu, que ficou para mim uma curiosidade. Você estava falando a respeito de quem tem o papel de acolher um funcionário, um colaborador e dar a ele as melhores ferramentas e condições para ele desempenhar o trabalho, entregar o que está se pedindo a ele. A gente fala-se muito no trabalho, em tudo quanto é lugar de comunicação e de trabalho também,
a respeito de... No agro, por exemplo, fala-se demais em dificuldade de encontrar gente que gosta de trabalhar na fazenda, no campo, por exemplo. O pessoal gosta muito da cidade e tudo mais. Fala-se a respeito de vários problemas. Como é que está a equipe que contrata para uma empresa, aqui no caso do Brasil? Esse RH, você citou o RH, em outras áreas já é chamado de gestão de pessoas, tal. Esse pessoal, eles têm feito um bom trabalho, eles conseguiram se desenvolver com o tempo também? Olha, alguns, muitos sim, Hum, acompanham, tá? E o agro mostrou ao universo que São Paulo é um país, mas que existe vida fora de São Paulo sim. e que precisa motivar, inspirar as pessoas para desenvolverem seus trabalhos nesse lugar. Eu trabalhei na Ativos como vice-presidente executivo em 2011. Eu Perfeito. comecei lá. Uhum. Tinha duas missões. Uma, levar uma cultura, e a outra, fazer uma mudança da troca do facão de R$ 30 por uma colhedora de R$ 1 milhão. Como é que... E isso nós fizemos em 8 meses. Saímos totalmente do manual para um mecanizado. Perdeu produtividade nisso? Perdeu, mas até é um processo de adaptação. Claro. E aí o seguinte, as grandes empresas só olhavam para os talentos exalquianos da Exalc. Gente, vamos procurar outros tipos de faculdade, porque o conhecimento, é claro que os professores são muito avançados, mas vamos trazer outros talentos que podem não ter o conhecimento de um exalquiano, mas as grades curriculares são quase muito parecidas. O que muda é quem conduz, é quem ensina. Sim. Por outro lado, quem ensina tem do outro lado uma pessoa que pode aprender mais ou aprender menos. Então, vamos dar uma olhada para outros lugares do Brasil, Tá. das faculdades. E foi esse o meu primeiro caminho para mostrar à minha equipe que os grandes agrônomos não só estavam em São Paulo, tem grandes agrônomos em vários outros lugares. Aí você descobriu isso mesmo. Fomos por esse caminho. E outra Uhum. coisa, aí vem o que você falou. Ah, o jovem não quer ir, claro. Quem estava em São Paulo bem formado, para que pensar em mobilidade empregatícia? Eu tenho tudo aqui. Ah, Mas aquele que se formou lá em Barreiras, na Bahia, se formou em agrônomo e não tem as oportunidades de emprego que tem os grandes centros, que estavam as novas fronteiras, vamos dizer assim. isso. O que é que nós fomos? Fomos para Alagoas, fomos para Pernambuco e trouxemos profissionais agrônomos de lá para fazerem deles gerentes, superintendentes e diretores gerais de usina, porque nós conseguimos isso. Aham. Então, tanto na parte industrial como na parte agronômica. Então, é você dar um olhar para o outro lado. E eu aprendi isso, sabe aonde? Em Angola. O Genésio tem uma história longa, gente, vocês estão Eu, acompanhando a eu, entrevista, eu de fui head. diversos países que ele conhecia, onde ele foi para trabalhar, né? Então, Riba, os angolanos, na época que eu fui para lá, era uma universidade, tinha uma faculdade de engenharia que enquadrava engenharia elétrica, engenharia civil e engenharia mecânica, e arquitetura, estava tudo abrigado ali. Aham. Formavam por ano 9 engenheiros. Rapaz, é pouco, né? Muito pouco, mas era um país que estava em guerra. Como é que você contrata os jovens se não tem isso? Então, a Claro. primeira coisa foi o seguinte: nós colocávamos van para ir buscar esses estagiários mais luxuosos que eu já tive na minha vida. Ah, Porque era tão raro, porque não tinham transporte coletivo decente, eles não perfeito. conseguiam sair da faculdade para ir para lá, para o trabalho. E nós fazíamos isso, que era um caminho, uma adaptação às necessidades locais. Formamos. Depois fizemos um outro programa. Aqueles jovens que estavam saindo do curso médio, nós fizemos uma bolsa com 20 jovens
para estudar em Salvador, Bahia, a faculdade, e depois eles voltariam com emprego garantido para os seus países. Aham. Era um programa chamado Havemos de Voltar, que é um poema de Agostinho Neto, foi a inspiração para isso. Fizemos uma parceria com o governo e com a universidade local e fizemos isso. Teve grande sucesso? Não, acho que dos 20 voltaram somente 8. Não quiseram mais voltar e ficaram no Brasil mesmo. Sim, mas faz parte do Azar. processo, né? Faz parte do processo de sabia. Hum. Então, essa é a mentalidade do RH que ele tem, que se moldar não ao modismo. Isso, Ele tem que estar atento às tendências e aplicar aquilo em que a empresa necessita, se valendo das dificuldades e perfeito, das oportunidades locais. perfeito. Esse é o que eu É, aprendi, que eu passava sempre para a minha equipe. E hoje, eu, como mentoria que eu faço para algumas empresas do agro, eu sou conselho consultivo de 2 empresas do agro. sim, É essa mentalidade que eu tento passar. A gente fazer um trabalho de alfaiate, soluções desenhadas para aquela necessidade. perfeito. E os jovens hoje são outras necessidades. Deixa eu falar dele um pouquinho, porque você citou lá no artigo seu, outra coisa que você cita é a respeito de, apesar da globalização, realmente é um fato consolidado, né, no planeta inteiro praticamente, né, já há muitos anos, você falou a respeito de não pasteurizar uma geração em torno assim de vários elementos e trancar assim como se fosse um cofre que não se abre. Não, que existem ainda muitas diferenças, né? E nós vivemos um país de quase 9 milhões de quilômetros quadrados de diferenças, né? O pessoal é diferente, mesmo pertencente à mesma geração, mesmo tendo TV, mesmo tendo São, celular. Como é que é isso? definitivamente, tem duas. Olha, nós vemos as empresas falarem bastante na diversidade. É, A diversidade de gênero, de raça e de opção sexual, do que for. Tem isso. Mas não atenta para a diversidade cognitiva e geográfica. hum, O jovem da geração Z de São Paulo tem aspirações diferentes daquele que está, geração Z, no interior do Pará, tá. que tem talento, precisa ser trabalhado, se formou, mas tem outro ponto. Então, essa é a geográfica. Aí, aliado a isso, tem a cognitiva. Ah, Por exemplo, as universidades do agro ou outras grandes, as top do Brasil estão em São Paulo. Muitos dos professores são os mesmos em determinadas cadeiras nas diversas faculdades. sim, Aquele que é da pública, aquele que é da estadual, e às vezes se revezam e vai para a privada. Então, eles têm o mesmo pensamento e a mesma, vamos dizer assim, dose de mensagem de conhecimento baseada numa mesma estrutura. tá. Essa é que eu chamo cognitiva. Esses professores talharam estão talhando aquele jovem para aquele pensamento, que é diferente daqueles professores que estão em outras regiões do Brasil, que pode ser considerado até de outro país, nessa forma. E aí o seguinte, aí vamos extrapolar isso. Quem é formado em Harvard não tem o mesmo pensamento, a mesma perfil cognitivo do que é formado no Brasil. É diferente. Claro. Outra, a geografia e o posicionamento econômico dos 2 países diferencia o comportamento. E aí, como você me caracterizou na minha fase, se eu achasse um emprego, já estava legal. Ah, Eu ia querer para ser mim líder era. aí. Eu não ia pensar em ser líder, porque, pô, quero achar Sim, emprego e me definir. A mesma coisa. Aqui tem as opções de emprego, várias posições. Isso restringe a mobilidade dele. Aquele que se forma no Nordeste, no norte do país, não tem tantas opções e, para criar o seu espaço, ele tem que sair do seu estado ou da sua posição para lugares mais remotos, onde aqueles intelectualmente ou que influenciado pela diversidade geográfica não querem ir. Então, perfeito. esse é o ponto. Eu tive um depoimento uma vez Ah, de uma avó
no Mato Grosso do Sul. A gente fazendo um trabalho de trainee, de jovem trainee, e aí teve, vamos dizer, uma abertura desse programa e uma senhora estava lá e ela disse assim, que bom que a ETH, a Ativo chegou aqui, porque eu perdia os meus filhos que saíam, eu ficava sozinha. Eu perdia meus netos que saíam para os grandes centros. E meu neto já tem um espaço de trabalho dele aqui, não vai precisar sair como foi o pai dele. Olha só. Então, uma pequena coisa, mas de um depoimento desse que a gente não se toca nisso aí. Então, esse é a oportunidade que a gente tem e a pessoa de RH, de desenvolvimento humano, tem que ter esse olhar para a formatação e formação de pessoas. Perfeito. E de que maneira esse mesmo mercado, a gente está falando de muitas coisas que fazem diferença, né, para as empresas, né, no momento de saber atuar direitinho com o seu colaborador e como é que ele vai ter realmente condições de entregar o que estão pedindo para ele. A gente tem outras duas questões muito fortes, né? Queria saber sua opinião, você com essa experiência toda. São Ó, dois fatores só assim. Um é o próprio trabalho em casa, né? Que é uma coisa que realmente se permaneceu mesmo depois da pandemia para um número gigantesco de pessoas e de empresas, né? E olha também a a área questão da tecnológica. contratação de trabalho. Forma de Isso. se contratar um funcionário que no Brasil ainda existe. Existe aquela coisa da CLT, ainda existe esse duelo, né? Que parece que não vai ter nunca mais fim, né? Olha, eu vou dar um spoiler aqui para você. Vai sair, eu tenho um canal chamado Ah, Carreira no Topo aqui. tô vendo, tá escrito ali. Esse canal é sobre carreira no topo, é sobre carreira. E quem disse que carreira ainda não é importante? Tem pessoas que são carreira não é mais importante. Carreira é importante, sim, por dois motivos hoje. Só existe sucessão na empresa se você tiver alguém com carreira dentro dela, Preparado para isso, né? preparada para isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a evolução do ser humano, eu digo nem é do ser humano. O jovem o jovem aí da geração Z está abrigado na sua casa com você. Ele vai chegar um momento que ele precisa sair para construir a sua família Sua ou vida, né? a sua vida. Ele vai ter outras necessidades. E ele só vai ter outras necessidades atendidas se ele tiver o que ele entregar de conhecimento para isso. E aí o seguinte, vem a armadilha do trabalhar em casa ou do home office. Ah, Quem não é visto não é lembrado. não Então tem está no como, home né? office. Está no home office ali, faz suas tarefas, faz suas funções. Direitinho, né? Faz direitinho. Tem a tentação da procrastinação. Eu vou desligar aqui a câmera, vou deixar a Riba ali falando na reunião, vou desligar a câmera, vou tirar o microfone, vou pegar ali Vai um comer alguma sorvete, coisa. vou comer alguma coisa, vou ficar deitado aqui, descansando e vou ficar atento. Esse é a primeira armadilha. Estou dando um spoiler aqui, isso eu vou mencionar no meu canal. É a Ah, primeira armadilha. E aí, ele vai se acostumando a isso, e aí vem a doença mental, a saúde mental, afetando. Isso é crescente. Às vezes as pessoas vão para a praia, como muitas foram para uma região remota ou para um sítio durante a pandemia, vou ter que voltar, gente. As pessoas hoje aí, não, eu vou trabalhar de casa, a minha família vai para a praia, eu também vou. Chega lá, ele vai ficar 8 horas dedicado àquilo, ele não vai. A família vai puxar de alguma maneira, desliga aí, você não tem, vem para cá, vem pra... Então, essas é são as outro armas. ambiente, né? É outro ambiente, é outro. E aí tem que ter uma. Não estou dizendo que é errado, mas tem que ter uma disciplina Até muito maior, né? forte para isso. E aí o seguinte, as emergências é que as pessoas têm a oportunidade de crescer na carreira. As situações não planejadas.
porque o inesperado sempre vai acontecer. Quem está próximo ali da liderança, fulano, resolva isso aqui para mim. Vai resolver. Aquele que está em casa não vai poder resolver. Então, aquele ali vai ficar com mais Você se oportunidade de expõe muito aparecer, de menos, né? surgir. Entendeu? O trabalho disso aí. Agora, como é que se motiva esse jovem para trabalhar? Só tem um jeito. As pessoas falam muito em propósito, mas o propósito é vago, Ele é muito tá? subjetivo, né? É subjetivo, é poético, vamos dizer assim, mas é importante, muito importante. Eu sempre tive um propósito na minha vida. E aí, o seguinte, espaço de crescimento para as pessoas. De crescimento com conhecimento Sim. ou com posições hierárquicas, vamos dizer assim, ou no crachá. Então, você tem que trazer um ambiente para o jovem aonde ele possa questionar também, que questionamento não é indisciplina, questionamento é querer fazer bem feito. Então, esse é o momento, a autonomia, a gente chama tecnicamente delegação planejada. Você tem autonomia, está aqui sua autonomia. Sim, de algum Mas a sua jeito tem um. autonomia, você só pode, é a famosa alçada, você só pode você só pode fazer isso até R$ 100.000. Daí em diante você tem que subir para uma outra coisa. Então, ele quer ter uma autonomia para isso. E aí você pode dar uma autonomia dentro do escopo traçado com ele e planejado para isso. Perfeito, Então, esse dá trabalho, dá muito trabalho. claro. É por isso, Riba, que eu escrevi esse livro aqui, ó, Luz, câmera e gestão. que é a leveza e criatividade na solução de cases empresariais. Eu consegui traduzir os meus 40 anos de experiência como executivo em 13 cases. Não é falando da minha vida. São cases que eu enfrentei de comunicação, de recursos humanos, de cuidar da família em um sequestro fora do país. Então, que é o inesperado acontece, conflito na relação sindical em Angola, conflito de um pós-guerra em um país ainda que estava se assentando na paz. Então, tudo isso, como é que você, como gestor, que funciona? Que você não vai aprender isso em nenhum banco de faculdade ou em nenhuma cadeira de faculdade. Deixa eu combinar, então, duas coisas com você, se você concordar. Eu não sou o meu chefe Carlão, que tem Zoom estendido, não, viu, Janessa? Eu estou naqueles 100.000 que você citou aí. Passou do tempo do Zoom aqui, já não sou eu que mando. Então, eu queria ver se a gente não voltava a conversar sobre vários assuntos que eu fiquei muito curioso de Fico à saber. Um vontade. deles, esses cases, você falar um pouquinho mais a respeito de cada um deles. Dois, a gente falar com a outra ponta da corda, que é o líder. Que ele também, apesar de estar numa posição super destacada, tudo, ele também tem ansiedade, ele também tem medo, ele também às vezes fica na dúvida de como tratar melhor a equipe, para a gente falar dessa cabeça aí do comandante da corporação, que também é muito importante, né, que vai bater até o último homem, né, da empresa, né? Tá combinado? Está combinado. Combinadíssimo. Tá bem? Então Lhe tá legal. agradeço Ah, bastante. que nada, Aí, eu que te agradeço demais, você é uma simpatia. não sei se atendi o objetivo. Já não, Tá? atendeu sim, você tanto que você me fez recordar que você está falando a respeito de oportunidade, né? Que às vezes o trabalho em casa não dá. O primeiro grande trabalho que eu tive na vida é porque todo dia eu ia numa TV, numa emissora da Globo, no finalzinho da jornada de um amigo meu, porque aí eu pegava o meu amigo e a gente ia para Gandaia. A gente era novinho, mais em conta. Exatamente. Então, É isso? saía quase toda noite. Como eu chegava um pouquinho antes, eu sempre ficava conversando com o chefe dele, que era uma pessoa simpaticíssima. E a Pois gente é. conversava, às vezes até demorava para a gente ir embora, porque o meu amigo chegava e a gente continuava conversando. Eu estou uma vez lá em Cascavel, no interior, o cara ligou para mim e falou: quer trabalhar comigo? Não, mas você não me conhece direito. Eu falei assim, conheço até mais do que você imagina. Porque eu ia esperar o meu amigo para sair à noite beber, né? Que é a maior casualidade que era. Exatamente. Né? Vocês vão ouvir coisas muito mais interessantes do que esse caso do Riba aqui, com esse homem, com esse baiano de sorriso fácil, bonito, e cheio de energia para trabalhar, mesmo sendo super experiente. É o Genésio Lemos Couto, um administrador de empresas, consultor, CEO da Lemos Couto Consult, que vai falar mais para vocês sobre trabalho. Uma coisa que é muito
gostosa, uma coisa que dá muito prazer, é o que sustenta a gente, mas que também merece uma certa genialidade, uma certa habilidade de todos para conseguir o maior sucesso possível. Genésio, obrigado e até a próxima. Eu marco com você e com o pessoal da sua assessoria, tá bom? Ok, e vá no nosso canal, Carreira no Topo, tá? Carreira no topo, vou entrar Que agora, é right é o now. atalho para o êxito. O Tá atalho certo. para o êxito, tá Na bom? próxima conversa você vai ver que eu acompanhei o seu material lá. Valeu, um abraço, Obrigado, Rita. Janés. Grande abraço, tá?